Olá a todos, sejam de paz e luz o nosso pensamento. Sou o professor Júlio Loureiro e vamos hoje no nosso Café com a Coordenação falar a respeito do termo alavancagem financeira. Provavelmente, quando você ouve falar nessa expressão, você imagina logo a presença de uma alavanca. E é exatamente isso que esse termo tem. Alavancagem nada mais é que um termo utilizado na área financeira para descrever a capacidade que uma empresa tem de utilizar ativos ou mesmo recursos com um custo fixo, a fim de aumentar os retornos dos proprietários, ou seja, uma técnica utilizada para multiplicar a rentabilidade, utilizando-se como expediente o endividamento. Mas calma, não é um endividamento qualquer, é uma dívida que a empresa assume, sabendo que essa dívida ela terá uma condição de pagamento muito mais facilitada do que se ela estivesse, por exemplo, captando no mercado. A partir de um esforço pequeno, torna-se possível ampliar os ganhos, mas cuidado. Da mesma forma que pode ampliar os ganhos, você pode, se a coisa não for bem feita, estruturada, né, e tomados os devidos cuidados, você também pode aumentar as perdas. Portanto, a utilização de terceiros na estrutura de capital da empresa, ou seja, você vai convidar outros, né, pessoas estranhas à organização, terceiros, para participarem de alguma forma da composição de capital da sua empresa. Em geral, muito mais barato para a organização pedirem dinheiro emprestado do que os sócios tirarem do próprio bolso e investirem o seu capital na organização, sem contar o fato de que os sócios, nesse caso, não correm praticamente risco nenhum. Mesmo tendo que pagar juros pelos recursos emprestados, a empresa, de qualquer forma, tem o benefício do crescimento dos resultados quando essas operações funcionam de forma satisfatória. Quanto mais empréstimos a empresa toma, menos capital ela precisa. Assim, ela irá apresentar uma relação lucro ou perda versus capital proporcionalmente maior. Daí a existência do termo alavancagem financeira. E essa alavancagem, ela se divide em três grandes grupos. O primeiro deles é a alavancagem operacional, que é o grau de alavancagem operacional da organização, que mede a distância que a organização está do seu ponto de equilíbrio. E ponto de equilíbrio nada mais é do que aquele momento em que as receitas se cruzam graficamente com todos os gastos que a organização tem. Então, naquele momento, você não tem nem lucro nem prejuízo, você está no ponto de equilíbrio. É o mínimo que a empresa tem que vender, tem que produzir, tem que comercializar para ficar no 0 a 0. Além da alavancagem operacional, temos também a alavancagem financeira, que é um outro tipo de alavancagem que é utilizado quando você toma recursos de terceiros emprestados a um determinado custo. E aí você aplica, né, esse recurso em ativos ou a uma outra taxa de retorno. A diferença vai para os proprietários e altera para mais ou menos o retorno sobre o capital líquido. Basicamente, a possibilidade de uma empresa aumentar os lucros sem que as despesas financeiras cresçam na mesma proporção, ou seja, é um expediente para a maximização de lucros sem ter que necessariamente investir mais dinheiro. E, finalmente, além dessa alavancagem operacional e da financeira, temos também a alavancagem total ou combinada, que é o resultado, né, do efeito combinado da utilização de custos fixos, tanto operacionais quanto financeiros, para amplificar o efeito das variações de vendas sobre o lucro por ação da empresa. Ou seja, nada mais é do que uma medida do impacto total dos custos fixos na estrutura operacional e financeira da organização. E ela tem um termo, que é o grau de alavancagem total, que ele é obtido pela multiplicação do grau de alavancagem operacional com o grau de alavancagem financeira da organização. Tá bom, pessoal? Então, esse era o nosso bate-papo de hoje sobre alavancagem. E se você quer saber mais, se inscreva aí no canal, ative o sininho e toda semana você receberá pelo menos mais 2 conteúdos como esse aqui, falando de um assunto relativo ao nosso curso. Um grande abraço, até a próxima, se Deus quiser.